Sigma, eu sou o Cadu e hoje o vídeo é comigo. Sim, nós vamos falar sobre os melhores amigos dos humanos na literatura brasileira. Êêê! E o que foi? Bom, enquanto o Cadu não me escravizar, porque ele não tem aquela máquina que o Rick desenvolveu pro Snuffles no episódio da primeira temporada de Rick and Morty, é esse mesmo. Enquanto isso não acontecer, o vídeo de hoje é comigo mesmo. Dá tchau, Cadu. Tchau. Melhor amigo do mundo, fiel companheiro, aliado nas horas boas e ruins. O fato é que não vivemos sem os nossos bichinhos, e na literatura brasileira não é diferente. Por isso, hoje, vamos apresentar o nosso top 5 dos melhores animais de estimação dos livros. O pet número 5 do nosso ranking vem de um livro que, pelo título, parece ser de ação, de tiro, porrada e bomba, mas não é nada disso. Eu tô falando do romance Barba Ensopada de Sangue, do Daniel Galera. Um paulista radicado em Porto Alegre publicou o romance Barba Ensopada de Sangue em 2012. E a época fez um relativo sucesso porque anos anteriores ele havia sido agraciado com o Prêmio Machado de Assis da Fundação Biblioteca Nacional pelo romance Cordilheira. Nesse romance, a gente conhece um protagonista incrível, cujo nome é um mistério, que resolve fazer um autoexílio depois do suicídio do seu pai e ele escolhe a pequena cidade do sul do litoral de Santa Catarina chamada Garopaba. Mas ele não vai para esse retiro espiritual. Tá na moda hoje falar retiro espiritual. Ele não vai para esse retiro espiritual sozinho. Ele leva a Beta, que é a cachorra do seu falecido pai. O romance não é sobre a Beta. É basicamente sobre uma busca pelo autoconhecimento e para desvendar o mistério que circunda a suposta morte do seu falecido avô lá em Garopaba. Mas a Beta exerce um papel fundamental na vida desse personagem. Mas é com a Beta, uma cachorra descrita como azulada, com 15 anos e de uma raça que vive até 20, que o protagonista tem os seus momentos, olha que incríveis, mais humanos e tocantes. Outro detalhe que ajudou a trazer a Beta para o nosso ranking é que ela tem um nome, e esse nome é citado 98 vezes na narrativa, o que revela uma nuance inversamente proporcional ao protagonista, cujo nome é omitido ao longo de todas as páginas. Um nome, além de um registro documental, ele humaniza. O quarto lugar do nosso ranking é dividido pelos bichanos de Moacir Scliar na obra Max e os Felinos. Moacir Scliar, mais um gaúcho da nossa lista, é um dos maiores romancistas, se não o maior romancista gaúcho da contemporaneidade, publicou esse livro em 1981 e é basicamente um livro sobre os medos e as repressões que vão nos perseguindo ao longo da vida. Nesse livro, nós conhecemos o protagonista, o Max, que é um alemão que aos 19 anos foge da Alemanha devido à perseguição de um nazista maluco e vem para o Brasil. No decorrer da sua vida, o Max vai se encontrando, vai se confrontando com diferentes felinos. E esses felinos eles são usados pelo autor como um símbolo dos medos, das repressões que todos nós passamos. O livro por si só já seria genial devido a tudo isso, mas ele está no nosso top 5 por um outro motivo. É porque no ano de 2002 ele se viu envolto em uma polêmica literária internacional.
Vocês com certeza já ouviram falar do filme As Aventuras de Pi, né? Este filme, lançado em 2012 e ganhador de nada mais, nada menos do que 4 Oscars e indicado para mais 8, foi inspirado em um livro chamado The Life of Pi, publicado em 2001 por um canadense chamado Ian Martel. Tanto no filme quanto no livro, nós conhecemos um menino chamado Pi, que se vê sozinho em um barco em alto mar, depois do naufrágio do navio onde ele estava, com um indomesticável e grandioso tigre de Bengala. Agora se preparem para a pausa dramática. Esta ideia foi copiada, plagiada do nosso gaúcho Moacir Scliar. Sim, amigos, 20 anos depois da publicação de Max e os Felinos, o Ian Martel, este canadense, publicou The Life of Pi, e depois que as comparações com a obra do Gaúcho começaram a surgir, ele disse que ele leu uma resenha negativa sobre o Max e os Felinos e resolveu se apropriar da ideia. E ainda lamentou que uma ideia tão boa tinha sido mal aproveitada por um escritor menor. Na época, o Scliar ficou sabendo de toda essa polêmica através da imprensa e lamentou publicamente o fato do Ian Martel não o ter procurado para dizer que estava se apropriando da ideia e lamentou, por óbvio, a falta de respeito para com ele e para com a sua obra. Sensato, como sempre, Scliar se chegou a cogitar processar Martel por plágio, não foi adiante com essa ideia, porque ele não queria se incomodar com isso e a sua carreira literária é que falava por ele. Por isso, cancela Ian Martel. Isso. Chega de Ian Martel. Voltamos para os felinos do Max. Quando vem ao Brasil, a bordo de um navio que transportava animais do zoológico, Max e toda a galera sofrem um naufrágio criminoso. E o Max se vê sozinho em uma Scaler e eis que de repente, inesperadamente, surge um sobrevivente ameaçador, um jaguar. A partir daí, Max precisa pensar em estratégias para sobreviver e para manter o seu companheiro feliz e alimentado para ele próprio não acabar virando comida do jaguar. Essa disputa pela vida, pela sobrevivência com feras perigosíssimas que muitas vezes só nós é que as vemos, é que torna o jaguar o grande antagonista desta narrativa. Um bichinho de estimação nada convencional, mas importantíssimo para a literatura brasileira. Imagine-se entrando mato adentro, à noite, em uma cidadezinha do interior de Minas Gerais, com mais 4 amigos, em busca de uma capivara que ninguém sabe se existe mesmo. Este é o mote inicial do romance Enfim Capivaras, da gaúcha Luísa Geisler. Será que eu sou bairrista que eu só falo de escritores gaúchos? A canoense Luísa Geisler publicou esta obra em 2019, portanto, o romance mais recente da nossa lista, numa primeira imersão à literatura juvenil. Mas o livro não tem nada de superficial, não. Conflitos entre amigos, histórias mal resolvidas e dilemas da juventude, em uma narrativa com diferentes pontos de vista, compõem esta obra, sem falar na presença mais fofa do mundo, a medalha de bronze do nosso pódio, a Capi, nome dado à capivara que o Denis, um dos amigos do grupo, insiste em dizer que é sua. Eu que só tenho o Cadu, pelo menos o terei até ele me escravizar, ao terminar a leitura deste livro,
fiquei com uma vontade quase incontrolável de ter uma capivara e de conhecer mais da obra desta profícua e jovem escritora, uma das grandes promessas da literatura brasileira contemporânea. Falando em escritoras maravilhosas, com vocês, a mãe de todas elas, a rainha da literatura brasileira toda. Eu tô falando, é claro, de Clarice Lispector e sua barata, que ocupam a vice-colocação no nosso ranking. Clarice, esta ucraniana naturalizada brasileira, publicou em 1964 um dos seus romances mais enigmáticos e intimistas, A Paixão Segundo GH. Nesta obra, a narradora personagem, identificada apenas pelas iniciais GH, depois de demitir a sua empregada, resolve limpar o seu quarto e encontra uma barata na porta do guarda-roupa. Em um monólogo existencialista, GH esmaga a barata e a come, em um clímax de epifania que tem na linguagem o seu grande arsenal. Tudo bem que nesse caso o bichinho de estimação não tem um final tão digno assim, mas o seu fim é indispensável às revelações que a protagonista faz sobre si mesmo e sobre a própria vida. A barata de Clarice, que já foi comparada ao inseto do livro A Metamorfose, do Franz Kafka, dá à literatura de Clarice uma estatura filosófica e faz ela ser comparada, para muitos, ao existencialismo de Jean-Paul Sartre. A campeã do nosso top 5, sem dúvidas, o pet mais amado e idolatrado da literatura brasileira, é a baleia, uma cachorrinha da família de retirantes nordestinos da obra Vidas Secas, do mestre Graciliano Ramos. Vidas Secas foi publicado em 1938 e, em minha opinião, é a obra-prima deste gênio, uma figura fundamental para a gente entender o que foi o Brasil do século XX. A obra Vidas Secas é dividida em 13 capítulos, em ordem não cronológica, que podem ser lidos como 13 contos isoladamente. Ao longo das páginas, conhecemos Fabiano, o pai de família que precisa vagar pelo sertão nordestino adentro em busca de trabalho para sobreviver. E quem faz parte dessa família e que, inclusive, assume um papel de protagonista em um desses capítulos? A baleia, uma cadelinha de raça não definida que ajuda na lida com o gado e também caça preás para se alimentar e alimentar toda a família. Em seu capítulo, de número 9, intitulado Baleia, lemos a eutanásia mais triste e comovente de toda a ficção. É quando o narrador nos conta que Baleia adoece e, para dar fim ao seu sofrimento, Fabiano resolve dar um tiro nela. Mas ela é um membro da família, o que torna tudo aquilo difícil para todos, inclusive para a baleia, que pressente a sua morte. A genialidade do autor fica evidenciada agora, pois o narrador assume o ponto de vista da própria baleia. E é como se, naquele momento, ela tivesse deixado de ser bicho e passado a ser gente. Se tu não leu ainda Vidas Secas, não se admire se nesse momento lágrimas escorrerem pelo teu rosto, porque o narrador nos conduz para dentro dos pensamentos da baleia, e é dali que acompanhamos o tiro que ela leva, o seu delírio e o seu agonizar, até o momento em que ela resolve desistir de lutar com a morte. E aí ela resolve dormir para ver se acordava em um mundo melhor, em um mundo cheio de preás para ela poder caçar, preás gordos, enormes. Este recurso literário de atribuir características humanas a animais tem em Graciliano Ramos, pelo menos na literatura brasileira, o seu grande precursor.
E é por tudo isso que, sem sombra de dúvidas, Baleia merece o lugar mais alto do nosso pódio. Uma coroa para Baleia, por favor. Então, turma, este foi o vídeo de hoje. Eu espero que tu tenha gostado. Se gostou, curte, compartilha, divulga com os teus amigos e se inscreve no canal, caso tu ainda não seja inscrito. Volta aqui sempre porque vamos ter novidades e nos ajuda a fazer deste canal um espaço cada vez mais democrático. Um abração, se cuidem e leiam muito!